Ele também, Gilmar Dalpozo. Isso mesmo. Pois é, enquanto o Sport não define o nome do novo treinador, vários nomes vão aparecer. E a gente, claro, tem que passar essas informações para vocês dentro de uma análise também. Mas o que acontece é o seguinte, nessa Sexta-feira Santa, eu fiz um vídeo com o Mariano Sosso sendo o treinador da torcida. A torcida está clamando pelo Mariano Sosso. E vocês podem ver, bombou o vídeo, viralizou, e o torcedor do Sport aprova a volta do argentino para comandar o time. Só que Gilmar Dalpozo foi demitido da equipe da Chape. Ele não conseguiu performar com a Chapecoense. Ele subiu com a Chapecoense, mas não conseguiu performar na Série A e foi demitido. E aí o NE45 traz a matéria de que o Sport também coloca o nome do Gilmar Dalpozo na mesa. E a gente vai ter que passar detalhes para vocês aqui da passagem por Gilmar Dalpozo no Sport. Vocês lembram que ele foi vice-campeão da Copa do Brasil, naquele jogo em que o Sport foi garfado contra a equipe do Fortaleza, onde aconteceu um pênalti não dado em cima do El Búfalo. Vocês lembram? Pois é. Eu vou trazer detalhes aqui e dar minha opinião também sobre o Gilmar Dalpozo. Ele fez uma campanha extraordinária na Chape. Aliás, ele subiu com o Náutico também da Série C e foi campeão da Série C para a Série B, tá? Ele ainda não conseguiu performar numa Série A. Bom, a gente vai conversar sobre o Gilmar Dalpozo e eu quero, óbvio, muito importante a sua opinião também. Então você já escreve aqui se você acha que o Gilmar Dalpozo seria o nome, se você concorda ou não concorda, mas aproveita e deixa o like e se inscreve no nosso canal, tá bom? Dá moral, né? Deixa eu só passar para vocês o calendário de jogos do Sport nessa semana. Né? O Sport joga nesse sábado, 8h30 da noite, contra o Londrina, lá no interior do Paraná. E na quarta-feira joga contra o Retrô pela Copa do Nordeste, 9h30 da noite na Ilha do Retiro. E no sábado joga contra a equipe do Avaí, também na Ilha do Retiro, no sábado. Acho que às 18 horas, só confirmar isso aqui, tá? Deixa eu só dizer uma coisa a respeito do time do Sport também. É que o Sport não vai poder contar com os dois atacantes, né? O Zé do Gol, o Zé Roberto, que tá mal pra caramba, tá lesionado, ele tem uma lesão no tornozelo, tá? E torceu o tornozelo, vai passar acho que 4 semanas, mais de um mês afastado. E o Yuri Castilho foi expulso e não jogam, né? Os dois não podem atuar. Então, vai quem? Vai o Perotti, que conhece muito bem, né, o futebol do Sul. Aliás, começou inclusive lá na Chape, tem identificação com a Chapecoense do ex-técnico da Chape, Gilmar Dalpozo. Bom, muita gente tem falado que na época que o Gilmar Dalpozo comandou a equipe do Sport, ele teve problemas com o elenco, era um elenco realmente complicado, com muitos estrangeiros, inclusive o El Búfalo estava lá, né? Vocês lembram, né? E aí o que acontece? Eu estava vendo os números aqui do Gilmar Dalpozo à frente do Sport, e o Gilmar Dalpozo comandou o Sport em 2022 e comandou por 21 jogos, tá? Foram 8 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Ele teve um aproveitamento de 52%. Bom, ele tinha um time bastante defensivo, não tinha característica ofensiva, especialmente na Série B, mas foi demitido após uma sequência de 4 resultados negativos, totalizando 4 jogos sem vencer na época, tá? E, assim, ele assumiu o time, né, logo assumiu em março, né, e levou a vice-liderança da Série B, depois da eliminação da Copa do Nordeste também no Pernambucano. Ele foi demitido, então, em junho, chegou em março, foi demitido em junho. E ele foi contratado na ocasião para substituir o paraguaio Gustavo Florentin. Vocês lembram muito bem também do Gustavo Florentin. Então o Gilmar Dalpozo foi demitido da Chape e eu estava vendo a matéria aqui para dar crédito, né? Matéria do Pedro Maranhão, tá? Tá no NE45, tá? Essa matéria. Gilmar Dalpozo, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, de conversar com ele. É um cara muito tranquilo, é um cara realmente pé no chão, família e tal. E realmente ele pegou um time meio complicado, né, naquela ocasião, um time cheio de estrangeiros, um time que não era homogêneo,
Mas chegou, né? Chegou brigando pela camisa do esporte, pela tradição do esporte. Não sei se seria um nome agora. Eu não colocaria ele como nome agora. Pode ser um futuro próximo, realmente, mas não colocaria ele como o nome agora para vir, para dirigir o esporte. Eu acho que agora tem que ser um treinador que chegue para resolver, galera. Chegue para, sei lá, com esse grupo aí não dá mais para contratar agora, né? Então, simbora. Vamos ver aqui a matéria, tá? Do Gilmar Dalpozo. Gilmar Dalpozo entra no radar do esporte após demissão da Chapecoense. Matéria do Pedro Maranhão. A diretoria rubro-negra deve definir o nome nos próximos dias. A estratégia de aguardar movimentações no mercado começou a gerar novos desdobramentos no esporte. Tá? Matéria do Pedro Maranhão. A demissão de Gilmar Dalpozo, pela Chapecoense, o novo treinador passou a integrar a lista de nomes considerados pela diretoria rubro-negra. O clube chega em busca de um substituto desde a saída de Roger há 11 dias e o tempo começa a pressionar os dirigentes. Internamente, já há um entendimento de que um novo comandante precisa estar à frente da equipe no confronto contra o Avaí, marcado para o sábado, dia 11, tá? Antes disso, o Sport tentou avançar por Eduardo Batista, não conseguiu, consultou, né, o Cláudio Tencati nem avançou também, mas não conseguiu êxito. Tá? Diante das dificuldades, a diretoria optou por monitorar o mercado e observar possíveis mudanças em outros clubes. Nesse cenário, nomes como Moza, atualmente no Ceará, Jair Ventura no Vitória, chegaram a ser avaliados. No entanto, não há indícios de que esses treinadores deixem seus cargos no curto prazo. Com novas opções surgindo e o prazo cada vez mais curto, o Sport certifica os movimentos para definir seu próximo treinador e encerrar o período de indefinição antes do compromisso decisivo no fim de semana. Bom, eu acho que o Sport não... Eu não vejo bem por esse ângulo aí que o Pedro está vendo, tá? Respeito muito o Pedro Maranhão, mas eu não vejo, não. Eu acho que o Sport ele tem 3 aspectos que podem contar. Primeiro é o seguinte, ele vai levando o Márcio, se o Márcio conseguir performar no jogo contra a equipe do Londrina, ele ganha mais tempo, tá? Aí tem o jogo contra o Retrô, ele vai jogo a jogo, tá? E aí ele vai estudando o mercado. Dentro das possibilidades, existem 3 pontos. O primeiro, questão do treinador querer vir para o Sport abraçar o projeto. Segundo, o Sport tem o projeto, ele tem um investimento que está dentro do orçamento do clube. O clube não vai fazer um investimento altíssimo. Agora não é essa prioridade. E o terceiro ponto é o treinador que chegue para esse grupo. Não é aquele treinador que chega e diz que tem que contratar 10, 15 jogadores, não. Tem que ser esse grupo aí. Então não é muito fácil não, galera. Primeiro, não é fácil você encontrar um treinador que chegue para resolver. Não é fácil. Cara, vai chegar tudo montado para poder ele chegar e tirar o melhor desse time, não é assim que a banda toca. Não funciona desse jeito futebol. Vai ter que conhecer, ganhar entrosamento, encontrar um 11, o principal, o time titular, e depois trabalhar. Segundo, questão financeira. O treinador, quando ele está empregado, ele está super valorizado. Então, se ele ganha 300, ele só começa a conversar a partir de 500. Se ele não está empregado, mas ele tem mercado, ele sabe que o potencial dele é X e que ele vai buscar mercado dentro dessa condição financeira. É o outro ponto. E o terceiro, geralmente hoje o treinador, quando ele já chega com pelo menos 2 ou 3 ou 4 ou 5 jogadores que ele quer no time. Jogadores para que ele possa montar a equipe de confiança dele, todo, jogador que ele conhece, e vai por aí. E tem outro e principal aspecto que a competição está em andamento, cara. Então, assim, o cara chega num projeto que ele não montou, que ele não começou. E dentro dessa filosofia, galera, eu dou a mão à palmatória a 2 treinadores para mim. Anderson Moreira, eu insisto. De novo, Roberto, é o que eu acho que pode resolver. E o Mariano Souza. Eu ontem falei sobre isso aqui. Aliás, ontem não, desculpa, foi hoje pela manhã. Eu falei sobre o Mariano Souza, que eu acho que é um treinador que já está um pouco mais experiente. Ele é um treinador bom, cara. Ele é um treinador bom na beirada de campo. Ele é um treinador que participa do jogo, que só falta entrar em campo. Eu gosto desse tipo de treinador, ativo, que chega e junto do time. E o único problema dele era que ele não tinha um equilíbrio entre o ataque e a defesa, só isso. Mas dá para corrigir. Eu acho que com a experiência que ele adquiriu nesse período, dá para ele corrigir. E hoje o Sport tem uma postura de defesa já afirmada, não precisa ela arrumar a defesa.
Ele precisa arrumar o meio-campo e o ataque. Porque hoje o sistema defensivo do Sport, com exceção da direita, do Augusto Poço, que é um bom jogador, espetacular jogador, excelente jogador, mas sobe muito e não tem ninguém que cubra, com exceção da direita, eu acho que o Sport tem uma boa postura. Eu acho que a questão do Sport, pensando direitinho, não é nem um treinador, cara. Porque você tem que ter um volantão para jogar e cobrir os dois lados. Não tem esse cara. Não é o Zé Gabriel. Eu já disse aqui que eu tentaria o menino, o Zé Lucas. Aliás, falar nisso, o Zé Lucas está de volta ao time e é titular. Não sei aonde. O problema é do Márcio. O Márcio vai resolver isso, mas é titular. Então, fica uma interrogação gigante aí para saber como a direção de futebol do Sport vai conseguir esse treinador, conseguir contratar dentro dessa filosofia, dessa concepção que eu falei, e agora vai ver o mercado. O mercado tem poucos treinadores. Eu estava até vendo uma lista de dispensa de treinadores da Série A, só que o Série A, o patamar é um pouco mais alto financeiro, muito mais alto financeiro. Então, não sei, cara. Até no patamar mesmo da Série A, a gente encontra essa dificuldade realmente de você ter a questão financeira, né? Que pesa muito, né? Pesa muito a questão financeira, meu amigo. E hoje, você sabe que como o futebol ele virou um business altíssimo, então é muito difícil você ter investimentos. Por exemplo, eu falei de Série A e eu estava vendo justamente isso, vou até compartilhar com vocês aqui, porque eu acho que é interessante. Os treinadores de Série A demitidos, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está no GE, tá? Já foram 9 treinadores. O Jorge Sampaoli, que foi demitido do Atlético Mineiro. Fernando Diniz, que foi demitido do Vasco. O Juan Carlos Osório foi demitido do Remo. O Felipe Luiz foi demitido do Flamengo. O Hernan Crespo foi demitido de São Paulo. O Tite foi demitido do Cruzeiro. O Vojvoda demitido do Santos. O Martim Anselmi foi demitido do Botafogo. E por último, o Gilmar Dalpozo demitido da Chapecoense. Cara, aí não tem, com exceção do Dalpozo, eu acho, não tem nenhum treinador com menos de 600 mil reais em hipótese alguma. Então, vamos ver como é que o Sport resolve esse problema ou se vai continuar apostando no Márcio Goiano até onde vai, né? Porque de repente ele pode conseguir, cara. Um jogo desse, por exemplo, desse sábado contra a equipe do Londrina. O Londrina vem bem, tá? Londrina vem bem. O Londrina é o quarto colocado da série B. São 4 pontos, uma vitória e um empate. O empate em 2-2 em casa com o time do Goiás, que é um time que está na quinta colocação também com 4 pontos. Então, se ele consegue performar num jogo desse e tal, já ganha muita moral, né, com a torcida, com a imprensa e com a direção. Mas vamos ficar atento aí a qualquer momento, como eu faço geralmente. Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram do Sport Clube do Recife, tá? Nesse exato momento. Vou compartilhar com vocês também aqui. E a gente faz o vídeo e de repente tem uma coisa aí, ó. A pose do cara ali, ó. Perotti. O cara tá com moral, hein? Tá com moral. Então tá aí, né? Não tem nenhuma novidade, não, no Instagram do Sport Clube do Recife, tá bom? Galera, deixa eu pedir aqui um like, um gostei, um joinha a vocês. Dá pra ser? Pode se inscrever no nosso canal? Será que também pode? A gente está com 216.760 inscritos nesse momento, hein? Se você puder se inscrever, eu agradeço de coração. Muito obrigado, hein? Valeu, um grande abraço. Excelente Páscoa, feliz Páscoa para você e toda a sua família. Fica na paz de Deus. Tchau, pessoal. Valeu.